Como ser chamado de filho de Deus? Quando Deus criou o homem, Ele soprou em suas narinas o espírito vivificante, o espírito da vida, e fez aquele homem viver. Um boneco de barro se tornou vivo. Mas esse boneco que se tornou vivo é a imagem e semelhança de Deus, mas ele é tido como uma criatura. O que é a criatura? É algo que Deus criou com muito amor e cuidava. Por exemplo, você pode ter várias criações, você pode criar carros, aviões, o homem cria muita coisa e tem amor nas coisas e cuida, são criadas. Mas existe uma forma de nós nos tornarmos filhos de Deus por adoção, filhos legítimos de Deus. A palavra de Deus está escrito que Deus enviou o Filho dele unigênito. Se ele é unigênito é porque ele era único. Então Deus enviou o unigênito dele para todo aquele que nele crê tenha o poder de ser chamado filhos de Deus. Vou ler para você aqui na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz: Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui diz que Jesus era o unigênito, mas para todos aqueles que recebem ele, tem o poder de ser chamado Filho de Deus. Então nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Reconhecer que Jesus Cristo veio a esse mundo como homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E reconhecer que ele é o Salvador. Aí, para quem tem esse reconhecimento, é filho de Deus juntamente com Jesus. A palavra de Deus está escrito que nós somos herdeiros e cordeiros juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Que a partir desse reconhecimento, nós herdamos tudo que Jesus tem direito. Nós herdamos também com Ele. Não é maravilhoso isso? Porque muitas pessoas pensam que toda a humanidade é filho de Deus. Não é. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, que Deus tem muito amor na humanidade e que é por isso que Ele planejou, fez esse projeto de enviar o Filho dele, porque o homem caiu no pecado e para nós sermos justificados, tidos como justos filhos de Deus, temos que reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Aqui na palavra de Deus diz mais sobre isso. No livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 8, diz: Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Você está vendo aqui que nós temos que amar os nossos irmãos, porque Deus, Ele é amor e Ele quer uma família que ama uns aos outros. Nós temos que amar o próximo e falar a palavra de Deus para o próximo, em amor pela alma dele, para que a alma dele não pereça no inferno naquele dia. E aqui está falando que quem vive praticando a mentira e o pecado, quem vive no pecado, não é filho de Deus, é filho do diabo. Mas para sermos filhos de Deus, temos que nos arrepender, pedir perdão dos nossos pecados, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aí sim, seremos chamados filhos de Deus. Em Colossenses 1, Deus diz que Jesus, Ele é o primeiro filho, que através da ressurreição dele,
para todos aqueles que crê nele também vão ressuscitar e ter uma vida eterna juntamente com Jesus, num lugar de glória, no paraíso, onde Deus preparou para o homem. No livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 18, diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si todas as coisas, tanto na terra como nos céus. Isso quer dizer que Jesus Cristo ligou todas as coisas na terra e nos céus, inclusive os seres humanos, nessa ressurreição, nesse sacrifício, nessa crucificação que Deus entregou o Filho dele para sermos comprados por ele, para nós podermos ter o direito de ser chamados filhos de Deus, de fazer parte da igreja de Jesus, que a igreja de Jesus não é essa igreja que você vê de pedra, de tijolos. Não, a igreja de Jesus é uma igreja que somente ele vê através dos corações que existem, dos sentimentos, para só ele sabe realmente se uma pessoa aceitou ele de todo o coração, se essa pessoa vive uma vida de busca pela justiça, busca pela santidade, se essa pessoa é uma pessoa sincera diante dele. Existem muitas dessas pessoas no mundo inteiro, e essa é a igreja de Jesus, a igreja invisível que somente ele vê. Para nós sermos filhos de Deus, nós temos que participar dessa igreja, onde ele é o cabeça e nós somos o corpo. E através de todo esse plano de ressurreição, nós alcançaremos a nossa salvação. Isto é, nós transcenderemos. O que é transcender? A nossa alma sair aqui dessa dimensão, desse corpo, e ir para um lugar que está preparado para nós, um lugar de paz, um lugar de prosperidade. Mas não é essa prosperidade material que nós vimos, é uma prosperidade em tudo nós seremos prósperos, a nossa vida será abundante e eterna. Nós trabalharemos em prol desse lugar, da humanidade. Nós trabalharemos por amor aos nossos irmãos e amor ao reino de Deus. Mas isso já começou. Nós podemos exercer essa nossa função aqui agora onde estamos e amar ao próximo, aceitar Jesus, andar uma vida na luz, porque Jesus ele é a luz que brilhou entre os homens, a luz que brilhou entre as trevas. E vivermos assim a partir de agora, porque Jesus, ele disse, eis que é chegado o reino dos céus está dentro daqueles que são chamados filhos de Deus. O reino dos céus é estabelecido em nós, através do Espírito Santo que há em nós. E através do Espírito Santo que há em nós, nós temos capacidade de exercer a nossa função de filhos, hoje e aqui e agora. Portanto, se você quer ser chamado filho de Deus, se você quer ser irmão de Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia, que ele é o Filho unigênito, mas através dele nós podemos alcançar essa graça. Não é maravilhoso? Como Deus é lindo. O pecado separou o homem de Deus e hoje ele enviou Jesus Cristo para nos unir novamente a ele. Que nós tenhamos a graça e sejamos convencidos pelo Espírito Santo a cada dia para ficarmos nessa família maravilhosa e celestial. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Continue meditando nessa palavra, que eu tenho certeza que muito mais o Espírito Santo vai falar com você.